Gente, então vamos lá. Eu gostaria de começar com vocês falando um pouco mais sobre o sedentarismo, falando um pouco mais sobre as práticas físicas, um pouco mais sobre aquilo que é integral. É muito engraçado porque, Vitor, eu vinha ontem conversando no carro com a minha irmã e eu vinha falando justamente sobre isso porque ontem o New York Times divulgou uma matéria sobre uma nova nova infecção fúngica não, sobre um novo tipo de fungo, justamente, a Candida auris, um novo tipo de fungo que está matando as pessoas, assim, em 72 horas esse fungo entra em contato com o seu corpo e em 72 horas ele te mata. Não existe cura para esse fungo ainda. E eu estava conversando com a minha irmã justamente falando sobre isso, sobre o ser humano ser integral. Porque antigamente nós não tínhamos a vida corrida que temos hoje, né? Não tínhamos a preocupação de tanto trabalho hoje, tanto estresse, tanta coisa. O estresse ele gera o quê? Ele gera cortisol. Cortisol no corpo humano é um dos hormônios que é mais prejudicial para a nossa saúde. Impede o processo de motilidade da gordura, auxilia e aumenta ainda mais o estresse. Quem produz cortisol e quem toma remédio à base de cortisol tende a engordar, retenção de líquido, enfim, várias coisas. E eu venho falando com ela sobre ser integral, sobre buscar uma integralidade, que é muito do que a Liana falou, que é muito do que a nossa professora Els também estava falando aqui, sobre o que muito o mestre Vu prega no seu Tai Chi. Eu admiro muito o seu trabalho, apesar de hoje ser o primeiro dia que estou tendo contato com a praça da Harmonia. Nos meus 22 anos de Brasília, eu tenho só 22 anos de idade, tá, gente? Nos meus 22 anos de Brasília, eu nunca tinha ouvido falar da Praça da Harmonia, e quantas pessoas, né, saem de Brasília para conhecer outros lugares, não conhecem nem a própria cidade que vive. Então, gente, dentro do nosso projeto, hoje, nós estamos trabalhando com a Thai Yoga, que é uma derivação da massagem. O nome dela é a Thai Yoga. Da onde veio a Thai Yoga? É a mistura da massagem tailandesa com bases da Yoga. Eu vou contar um pouco agora sobre como que decorreu esse processo. Na Tailândia, eles trabalhavam e eles tinham todo um processo de cuidar do corpo através da massagem e através das plantas. Então, com o decorrer do tempo, o corpo humano desenvolveu uma consciência de responder muito bem ao tratamento com a massagem e o tratamento com as plantas. Então, enquanto a medicina ocidental trabalhava tomando um remédio de dipirona, tomando paracetamol e todos esses remédios para tratar gripe, infecção e tudo mais, lá eles utilizavam antibióticos naturais, utilizavam da planta em si. Por exemplo, eles faziam um chá da planta dipirona, tomavam, aliviava a dor de cabeça, faziam um tratamento com a massagem. Mas em determinado momento, o imperador, o rei naquela época, falou que não era mais o suficiente aquela medicina e que eles tinham que pegar a medicina oriental e tratar o povo ali com a medicina ocidental. Daí ele proibiu todas as práticas de massagem, ele proibiu todo tipo de tratamento com plantas e trouxe a medicina ocidental no local que era oriental. Daí o povo não respondeu bem com esse tratamento, certo? Porque o corpo não estava acostumado com isso. Tomar um tipo de remédio que o corpo não está acostumado não vai responder bem. Então começou a gerar diversas infecções, de várias coisas. A imunidade daquele pessoal abaixou, não responderam bem. E depois que o imperador percebeu a besteira que ele tinha feito, ele tentou recuperar aquilo que já havia sido feito, mas não houve mais tempo. Então aí começou um processo de perda muito grande daquilo que a gente diz que é a medicina oriental, que trata o ser humano de forma integral, de forma preventiva. A medicina ocidental não trata o ser humano de forma preventiva e nem integral, trata de forma aguda. Eu tenho um problema de coração, nós vamos fazer uma cirurgia ou nós vamos fazer uma ponte safena, mas não procura saber qual foi a causa daquela pessoa hoje ter uma veia entupida, qual foi a causa, buscar a causa daquela pessoa desenvolver a doença de Parkinson, qual foi a causa daquela pessoa estar desenvolvendo um câncer. E aí volta daquilo que eu estava falando no começo da minha fala, o sedentarismo. O sedentarismo hoje mata mais do que álcool e cigarro. Nós temos estudos que mostram que pessoas que hoje convivem com a doença de Parkinson, por exemplo, o seu Yuji. O seu Yuji, você conhece o seu Yuji? Conhece? Gente, o seu Yuji, ele é um senhor que convive com a doença de Parkinson também, só que ele era muito ativo antes de descobrir a doença.
E uma vez ele estava fazendo natação e ele não conseguiu fazer a sincronização dos movimentos da braçada. Foi no neurologista e constatou que ele tinha doença de Parkinson. Os tremores começaram a aparecer nele depois de 7 anos. 7 anos de convívio com a doença, só porque ele fazia atividade física. Só por causa disso. E é uma coisa que não custa caro, né, Silvio? Aqui temos de graça. Pois é, aqui temos de graça. Então eu queria perguntar assim, não precisa responder, mas quanto que custa a caixa do teu paracetamol? Quanto que custa a caixa do teu remédio de hipertensão? Quanto que custa isso tudo? Mas quanto que custa você disponibilizar 30 minutos de caminhada? Quanto que custa você disponibilizar um tempo para vir aqui fazer o seu tai chi? Não custa nada, e não é interessante para a indústria médica, para a indústria farmacêutica te orientar a ter práticas que não vão gerar dinheiro para eles. É aí onde as práticas integrativas e complementares que o Ministério da Saúde prevê, que é muito difícil de estar sendo integrado com o Sistema Único de Saúde, né? Está tendo uma dificuldade muito grande da gente começar a trabalhar isso. Por quê? Porque não gera retorno, não gera lucratividade para a indústria farmacêutica, nem para a indústria médica. O médico hoje quer tratar uma pessoa boa, um educador físico quer trabalhar com uma pessoa que não tem nenhuma patologia, um fisioterapeuta quer fazer as práticas com pessoas que não têm nenhum tipo de problema, mas é aquelas pessoas que têm hipertensão, que têm um Parkinson, que têm câncer, que têm diabetes, onde é que ficam eles? Onde é que estão eles na sociedade? Então é muito disso que o projeto vem trazendo também, de você entender qual é a sua posição, de você não se colocar em uma posição inferior simplesmente porque convive com a doença de Parkinson. É muito do que a nossa professora El estava falando. Seja feliz, busque sua qualidade de vida, busque conviver com isso de uma forma saudável. Não se deprima por causa disso. É buscar as práticas integrativas e complementares, como o Tai Chi, como a Thai Yoga massagem, como a própria Yoga também, de uma forma que possa te trazer bem-estar. Você precisa ter o bem-estar para que você possa viver feliz com a tua vida, viver com os sentimentos de uma forma saudável. Enquanto você não se resolve, pessoalmente falando, enquanto você não resolve os teus sentimentos, enquanto você não libera, cadê a professora Elsa? Enquanto você não libera esse estresse que existe dentro de você, você vai continuar vivendo na mesma, e o próprio estresse em si, ele gera diversos tipos de doença, que é comprovado em estudos científicos. Outro estudo que eu gostaria de trazer aqui, foi que um pesquisador, assim, falando um pouco mais assim sobre a espiritualidade e tudo mais, um pesquisador ele avaliou 2 grupos. Um grupo que recebia a oração, a imposição de mãos, hoje a imposição de mãos nós conhecemos como o Reiki, a imposição de mãos, e um outro grupo que não sabia que estava recebendo a imposição de mãos, certo? Esse grupo que não sabia que estava recebendo a imposição de mãos, teve melhora significativamente, assim como aqueles que sabiam que estavam recebendo a imposição de mãos. Então isso daí é mais uma prova de que as coisas não ficam somente no que é o remédio, não ficam somente no que é a cirurgia, as coisas elas extrapolam, porque o ser humano ele é integral. Existe uma energia eletromagnética, existe uma energia eletroestática que envolve o nosso corpo. Só pelo fato de eu dar um abraço no seu ouvido aqui agora, eu estou trocando energia com ele. E muitas das vezes, se ele está cansado e eu estou bem, eu vou trocar, eu vou dar um pouco da minha energia para ele, vou levar um pouco da energia dele comigo. Por isso que é interessante que a gente possa fazer essa liberação que a professora Elsa falou. Trazer um pouco da leveza. Hoje a nossa sociedade ela está muito agitada. E pelo fato de estar muito agitado, você quer fazer 1, 2, 3, 4, 5, 1000 coisas ao mesmo tempo. Vai te gerar sobrecarga, vai te gerar estresse. E com estresse você não vai muito longe. Não é isso? Gente, então eu gostaria de agradecer a minha oportunidade. Eu vim aqui um pouco falar mais justamente sobre a integração do corpo, juntamente com a Liana, juntamente com o que nós fazemos lá no NB, juntamente com as minhas outras experiências de vida, que aqui não vem ao caso eu estar contando,
mas coisas que eu vivenciei que hoje me fazem estar aqui pensando justamente em como o ser humano ele pode se desenvolver de uma forma integral, em várias coisas, com a atividade física, com a reflexão filosófica, recebendo uma oração, recebendo um tratamento, que seja na religião, que seja budista, que seja evangélico, que seja católico, que seja espírita, enfim, não importa. O interessante é que você se conecte com uma energia superior que rege todo o nosso universo. Tá bom, gente? Eu quero agradecer de uma forma imensa a vocês. Mestre Vu, parabéns pelo teu trabalho. Mestre, parabéns pelo teu trabalho. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui falando também. Estamos à disposição de vocês no Centro Olímpico.